Só sei que nada sei. Frase de Sócrates. Ah, essa é boa, né, Thiago? Essa é clássica, né, essa frase aí. Bem clássica, ainda mais com o assunto que a gente vai falar hoje, né? E hoje a gente tem que desconfiar do que a gente acredita, do que a gente sabe, porque às vezes a gente acha que sabe, acha que é verdade e na verdade não é. Na verdade, não é verdade. Hoje a gente vai comentar um pouquinho a respeito dessa guerra política que está começando já, ainda mais esse ano 2026, que é eleições presidenciáveis. Fala assim, Thiago, eleições para presidente aqui no nosso país, no Brasil. E a gente já viu recentemente, dependendo de quando você está assistindo, né, esse Drops de A, que políticos estão usando deepfakes como meio que pré-campanha eleitoral, e isso está dando um falatório gigantesco, né? E aí eu fiquei refletindo sobre isso, o quanto essa guerra política de deepfake pode atrapalhar nas tomadas nossas de decisões com relação à pessoa candidata que a gente vai escolher para administrar o nosso país, eu acredito que é uma parte muito importante, por mais que é cansativo, é chato, não é legal. E eu acho que não é legal por conta de como o nosso país é administrado, né? Por pessoas às vezes não tão idôneas como a gente gostaria que fosse, entre um monte de coisas que acontece. Talvez por isso que fica mais cansativo e chato ter que acompanhar isso, mas que é importante. É, eu acredito que você não deixaria qualquer pessoa administrar a sua casa, suas finanças, aquilo que você recebe de salário, né? E o nosso país é a nossa grande casa e que às vezes a gente deixa pessoas que a gente não gostaria que administrasse e aí as coisas não vão tão bem como a gente gostaria. Mas antes da gente comentar sobre isso, sobre essas questões de deepfake relacionado com a política e como que você pode se prevenir disso, deixa o seu like, ativa as notificações aí na plataforma que você está nos ouvindo. Se for no YouTube, né, ativa o sininho aí para você ficar por dentro de todos os conteúdos que a gente faz por aqui. Deixa um comentário também, porque cada comentário que você deixa ajuda a impulsionar cada conteúdo que a gente cria aqui para você de forma gratuita. E aí a gratidão que a gente vai ter por você estar, né, compartilhando, comentando, deixando seu like e ativando as notificações, não é mesmo, Thiago Vespa? Isso aí. Bom, só explicar então por que a escolha dessa frase, né? Esse que é o primeiro ponto está associado com o que você falou. O Sócrates, né, tá relatado no diálogo de Platão ali. Ele, uma história que ele foi questionar, ele era conhecido pelo oráculo de Delfos, né? O oráculo de Delfos falava sobre o futuro, e afins, e ele declarou que Sócrates era o homem mais sábio da Grécia. E aí, ele sabendo que ele era também o homem mais sábio da Grécia, ele começou a perguntar com pessoas que se consideravam sábios, por exemplo, políticos, poetas, artesãos e tal. E ele, à medida que ele ia questionando, perguntando, essas pessoas que acreditavam saber muito, que tinham conhecimento de tudo e tal, a certeza deles se desfazia. Então, a grande sabedoria de Sócrates, ele conclui que a sabedoria era reconhecer os próprios limites e admitir aquilo que não sabe. Não é que Sócrates era um ignorante, porque ele fala só sei que nada sei. Na verdade, era ele saber que às vezes as certezas que ele tinha, às vezes é limitado. Então, reconhecer isso, né? Às vezes a gente tem certeza de alguma coisa e não é nem certo. E aí esse que é o Inclusive, ponto. Thiago, inclusive, desculpa te cortar, mas eu lembrei aqui que por isso que as pessoas falam assim, desconfie de quem tem muita certeza sobre determinado assunto, né? Aquela pessoa que tem muita, muita certeza, você fala, pô, desconfia aí porque tem alguma coisa errada, né? Sim, a pessoa fala, não, é isso, eu não tenho dúvida, mas ela não sabe explicar. Aí você vai questionando um pouquinho mais, aí você vai ver, peraí. Então, esse é o ponto. E a gente tem que adotar esse tipo de abordagem com os vídeos, áudios, imagens que a gente recebe, né? A gente acho que até comentou em algum na imagem do Papa, uma vez que ele veio com a roupa, era um deepfake lá, era uma imagem gerada, e alguns jornalistas acreditaram que o Papa tava pop lá. Então a gente viu isso daí. Então, hoje, inclusive no contexto político, é algo bastante interessante a gente começar a se questionar, né? Então, bem legal essa notícia que você trouxe ali.
Eu não vi o vídeo, viu, Luan? Só vi a notícia que você comentou, A mas acho notícia, bem. a notícia é relacionada ao Bolsonaro, né? Teve a, o Flávio Bolsonaro ali, que é o filho dele, né? Se colocou como uma pessoa candidata aí para disputar as eleições para presidente nesse ano de 2026, e aí colocou um vídeo dele, gerada por IA, meio que mandando uns recados ali, falando algumas coisas. E isso gerou um monte de debate, né? Um monte de problemas, questionamentos. Parece que ele até. Acho que mandou por carta, porque ele não pode dar entrevista, nada disso, falando que não autorizou fazer nada disso. Então tem. Cara, são várias camadas, né? Tem a camada de. Se realmente ele não autorizou, cara, como é que vai saber se realmente ele não autorizou também, entendeu? E pode ser que talvez ele não tenha autorizado, mas pode ser que ele tenha autorizado e fala que não autorizou. E como que ficaria isso, né? E tipo, aí um candidato pode criar um vídeo do outro falando uma outra parada, falando que é real, e depois fala, não, mas não fui eu que fiz. Cara, olha a loucura, tá ligado? Aí vai ter que ter um rastreamento de IP, de onde surgiu, quem foi que fez, rastrear essa parada. Mano, vai ser um bagulho bem mais complexo, assim, quando a gente não tinha isso de forma popular, né? A inteligência artificial generativa não estava popular. É, E, cara, pessoas mais simples, né? Que a gente fala, né? As tias e os tiozãos dos WhatsApps da vida, eles não, às vezes, têm tanto conhecimento técnico assim pra bater o olho num vídeo e falar, pô, isso aqui é fake, tá ligado? Talvez a gente que trabalha com tecnologia no geral tem vídeos ou imagens que a gente vê, a gente fala, putz, parece A, mas será que é? A gente vai lá e passa em alguma ferramenta, tudo. Então, eu queria te perguntar, Thiago, você que tem bastante conhecimento nisso, né? Até tem um doutorado nessa parada de IA aí, cara. Como é que a gente pode se prevenir dessas pessoas, tá ligado? Desses deepfakes aí que vão ser construídos, que, cara, eu não tenho dúvida que vai rolar. Isso eu acho que tá claro que vai rolar alguma coisa. A não ser que todas essas pessoas candidatas se tornem boazinhas e querem o bem da nossa nação, todas elas aí, não vai rolar nada. Mas eu não acredito muito nisso, não. Eu acho que isso é um pouco de utopia. Legal. Bom, primeiro vamos explicar os conceitos iniciais ali, né? Deepfake, que o pessoal está ouvindo ali, é uma técnica, né, de você simular algo que não existe, uma pessoa, algo do tipo. Para quem quiser testar, tem uma ferramenta chamada HeyGen, que você pode criar o seu próprio clone. Eu já fiz os testes, já faz muito tempo que eu até uso essa ferramenta, mas eu uso só a título de demonstração, porque eu não gostei muito dos resultados, tá? Embora gere um clone legal, com a voz bem parecida, usa a tecnologia da Eleven Labs para voz, eu acho que ainda fica um pouquinho falso. Só que à medida que a pessoa tem muitos vídeos, uma figura pública, por exemplo, igual o Bolsonaro que você citou, mais real o fake dele, né, a imagem falsa dele se torna. O áudio, o vídeo e afins, né? Então esse é o primeiro ponto. Já uma técnica até antiga para esse ponto. Um dos pioneiros no Brasil é o Bruno Sartori, comediante, que faz bastante deepfake para comédia. O canal dele no YouTube ele tem alguns pontos interessantes. Mas tem algumas dicas que a gente pode identificar em qualquer vídeo de deepfake ali. Primeiro, assim, vamos para a imagem, que é mais fácil. Normalmente, imagem que você pode identificar iluminação inconsistente entre rosto e ambiente. Então, pensa assim: no fundo tem uma sombra que está vindo da esquerda para a direita, e no rosto da pessoa não tem isso. Né? Então, esse é um dos primeiros pontos ali Tipo que aqui, é assim, no meu importante. rosto, né? Tipo assim, ó, Isso, tem uma luz realmente aqui na minha frente que tá iluminando esse lado. Desse lado não tem luz, tá mais escuro, né? Então a sombra ela fica desse lado aqui e aqui fica mais isso. claro, né? Perfeito. Aí você vê na sua mão, quando você faz assim, você vê que a sombra ela aparece, por exemplo, pega o dedão aqui para frente, assim, ó. Não, assim, faz assim, ó. Assim. Aí tá vendo? Faz uma sombra na sua mão ali, ó. Na outra não faz, numa faz. E a sombra tá na mesma direção do seu, a sombra do seu nariz.
Então você vai ver que é uma das formas de se identificar essa inconsistência ali. Pô, Outro Thiago, mas ponto é. aí agora não dá pra enganar a galera falar que eu sou uma IA. Você sabe que no passado eu até pensei, vamos gerar um clone, aí ele gera os vídeos para mim e faz e tal, mas eu achei que isso perderia um pouco do meu propósito. É Boa. questão de verdade, então melhor fazer poucos vídeos com qualidade e sendo genuíno do que um monte de conteúdo que não serve para nada. Bom, outro ponto, tem aquela questão da pele lisa ou textura artificial. Só que hoje a gente tem muita gente que usa esses filtros automáticos, filtro do Instagram, né? Até no Zoom, que a gente faz reunião, às vezes dá para colocar esses filtros de liso. Uma coisa que acontecia bastante no passado era a quantidade de dedos. Então a pessoa está falando aqui, aparece um dedo a mais ali. Hoje já está bem resolvido nisso. Há algumas características, então a pessoa que usa brinco, fone de ouvido, igual o Luan está usando aqui, às vezes quando a imagem ela acaba se fundindo com o rosto. Então, fone de ouvido às vezes mistura ah, com a orelha e aí a barba também dá alguns problemas quando tem muitos detalhes ali. Os dentes ficam borrados quando tá mostrando os dentes. Deixa eu ver o que mais. Então, Thiago, mas isso eu acho que era mais antigamente, né? Esses pontos mais críticos, Ainda tem, assim. Você acha que ainda ainda tem, tem? É, eu vejo tem. Se muito você pouco, olhar, cara. A galera não, a galera tá refinando um pouco mais os prompts, assim, viu? não, mas ainda tem, né? Não tem a definição. Outra coisa, ó, você tá vendo? Tem uma iluminação em você, eu consigo ver a iluminação pelo seu olho, entendeu? E a iluminação ela tem que casar com a sombra. Então tem esses detalhes ali. Então esse é o primeiro ponto. A, a outra tem outras coisas, mas aí são mais técnicas, que é EXIF, que chama, que é dados da imagem. É, quando é gerado por IA, normalmente a IA gera uma assinatura interna dentro da imagem que dá para ver, então tem ferramentas que vê isso. Mas isso aí é fácil burlar também. Nos vídeos, às vezes, alguma sincronização imperfeita entre o lábio e voz. Isso também já foi bem resolvido. As piscadas, às vezes, são poucas naturais ali. Ah, deixa eu ver o que mais. Tem, às vezes, algumas bordas que tremem, né? Quando a pessoa se move muito, às vezes dá um tremelique ali, você vai identificar. E eu acho que é mais isso. Então, assim, isso seria algumas coisas que você consegue identificar olho nu. Só que quando o cara é uma figura pública, igual o Bolsonaro, já tem uma quantidade de vídeos, áudios e afins tão grande que fica mais difícil você identificar essas características. O negócio você falou, eu não vejo, por exemplo, do Bolsonaro eu não vejo tanto esses pontos. Mas, por exemplo, se fosse você, Luan, gravando um vídeo lá no Hey Jane, algo do tipo, uma pessoa que te conhece e reparar nesses detalhes, ela vai identificar que é um deepfake. Mas já figuras públicas é bem difícil. É, e além de figuras públicas serem mais difíceis, Thiago, tem um detalhe aí. É, como eu falei, você acha que a maioria das pessoas vão, tipo, ficar olhando o detalhe do detalhe? A gente trabalha com tecnologia, a gente gosta de ver os detalhes, a gente quer saber os detalhes, faz parte do nosso trabalho entender esses detalhes. A população no geral, cara, não tra- muitas pessoas não trabalham com tecnologia, inclusive, assim, de é, economia digital igual a gente trabalha, entendeu? Com código, com produto e etc. Então, cara, a galera não. Como é que elas vão conseguir fazer essa identificação de maneira é, ou mais rápida, ou de fato pega e joga numa ferramenta sempre antes, ou instala algum aplicativo, será que tem algum aplicativo que você instala? Porque também pensa, pô, tudo que sair de política agora, tudo tem que ficar copiando e colando no lugar pra ver, pra validar se aquilo é real ou não. Sabe, como é que eu faço algo que consiga ajudar as Mais prático, né? pessoas, mais prático e ajudar as pessoas, escalável, né, para as pessoas poderem não caírem nessas falsas informações, sabe? Porque, novamente, cara, política é uma parada muito que a gente deveria levar mais a sério, às vezes a gente não leva. Aí agora, deepfake, cara, isso é o jogo da narrativa em si no final é isso que ganha a política, tá ligado? Só que se a galera é, se proteger nesse sentido de para não ser enganada,
E aí, votar, mesmo que seja pra alguém que a gente discorde, mas consciente do rolê, tá ligado? O importante é a consciência. Ela estando consciente de que ela tá escolhendo aquilo por uma questão de realmente gosto e não por um engano dela, assim, ah, fui enganado porque era um. Não, cara, é isso que eu quero porque eu acredito que é o melhor. Ok, tá tudo certo, né? Cada um tem uma visão a respeito do que acredita que é melhor. Mas eu acho que o engano é ruim, né? A pessoa, tipo, né, se sentir, tipo, poxa, eu acreditei nisso, por isso que eu fui nesse caminho e era mentira. Me enganaram, não era um vídeo real aquilo, sabe? Sim. É algo bem difícil, assim, porque de forma prática, assim, eu poderia até sugerir ferramentas, igual falou, tem o Deepware Scanner, Hive Detector, que fazem isso. Mas não é prático, né? Você vai ter que ir lá, igual você falou, vou ter que ir lá, copiar e ver. Eu acho que tudo isso se resume à questão do pensamento crítico. É você falar assim, eu sei que nada sei, você não tem certeza. E aí você pergunta, igual a questão do Bolsonaro lá. Faz sentido o Bolsonaro gravar um vídeo sendo proibido de fazer a gravação estando preso? Essa é a primeira pergunta. E eu digo isso não só para os deepfakes, mas no passado, por exemplo, as pessoas eram muito enganadas com aqueles vídeos de nave espacial, alienígena. Você pensa assim, o pessoal fala assim, apareceu um alienígena no Guarujá. A filmagem é sempre borrada. É sempre só uma pessoa que está colocando. Ninguém, não tem mais outros. Imagine, se aparecesse um objeto voando, ia ter, sei lá, 15, 16 pessoas, 10, 100 pessoas filmando. Um monte de gente vai olhar para o céu e vai ver. Então, essa é a primeira questão. Faz sentido isso? É a mesma coisa. Alguém te mandou um vídeo. Faz sentido? Esse vídeo tá coerente? Ah, parece que tá. Beleza, então vamos lá. Essa pessoa, o vídeo é meio estranho ou tem informações relacionadas com isso. Procura se mais pessoas estão falando sobre isso. Então a busca no Google ali já ajuda bastante também. Então, eu acho que isso é mais eficiente, mais rápido de você resolver e identificar do que você acreditar logo quando vem logo de cara. Isso vale para notícia também. Normalmente, a gente pega uma notícia, além de a gente só lê a manchete, só o título, na verdade. E já assume como título como verdade de todo o conteúdo. E E o às título é só vezes, um clickbait ali pra galera ir pra lá e a notícia não tem nada a ver com o título. isso, perfeito. Coloca assim, tipo assim, vamos fazer uma notícia do Luan. Luan ganhou na Mega Sena. Título. Aí você vai ver o conteúdo. Uma amiga do Luan diz que o Luan ganhou na Mega Sena, mas de fato ele não ganhou, entendeu? Aí o que acontece? A pessoa pega o título e já divulga para todo mundo. O Luan ganhou na Mega Sena, já liga pro Luan e vai ver, na verdade era uma amiga do Luan que tinha dito essa frase e era falso e colocaram ali o título para ter mais cliques, para ter mais engajamento, para ter um monte de coisa. Então esse é o grande perigo, né? É, Tipo, mas você assume lá. notícia ainda. Eu não sei, eu tenho a sensação de que notícia. Acho que a galera. Ainda a galera cai bastante. Né? A gente pode cair nisso, inclusive, dependendo de como a notícia está elaborada. Não só pelo o título, né? A notícia em si, talvez, às vezes pode ser enganosa ali, a forma da escrita. Mas vídeo e imagem, cara, eu acho que é muito mais rápido de se espalhar, assim, sabe? Tipo, e dá a sensação de verdade, né? A imagem dá uma sensação que é real por conta da fotografia, né? Uma foto, né, é um retrato de um instante que aconteceu alguma coisa de fato. Agora, uma imagem, ela dá a sensação que a imagem foi uma foto, que às vezes não é. E aí A mais essa credibilidade, né? passa mais credibilidade. E um vídeo, mais credibilidade ainda. Pô, a pessoa filmou isso, é um vídeo, né? Nossa, gera proximidade, sabe? E que na verdade Uhum. não é, cara. Então, assim, eu acho que por mais que não dá pra escalar, não fica tão fácil, essas ferramentas que você comentou aí, como chama, eu acho que são importantes as pessoas saberem de fato delas e usarem elas, assim, no dia a dia mesmo para validar esses vídeos, essas imagens, sabe? Eu acho que pode
ajudar. Claro que vai ter notícias também de quando sair que é mentira e tal, mas eu acho que vai ter que ser mais um trabalho aí fala, né? A IA veio para facilitar, pô, veio porcaria nenhuma, mais trabalho para a gente poder validar se uma informação é real ou não. E para imagem tem vários, tá? Imagem tem Hive AI Detector, tem o AI or Not, Site Engine, tem vários. Eu posso até passar depois para você colocar o link aí pro pessoal. Para vídeos, eu conheço o DeepWare Scanner. E assim, tem outras, mas aí é pago, né? Que são as que a gente chama de análise rigorosa, né? Para análise forense. Então, são os especialistas que entram e conseguem identificar se foi gerada por IA ou não. E à medida que a tecnologia vai evoluindo ali, essas identificações vão cada vez ficando mais difíceis mesmo de reconhecer. É É, cara, algo difícil. mais trabalho aí pra gente poder fazer análise e não cair na narrativa. E um ponto importante mesmo que você falou, né, Vespa, sobre o pensamento crítico, cara. É a gente não aceitar qualquer informação, não aceite inclusive as nossas informações aqui de cara. Questione a gente, diga se realmente isso é real ou não. Às vezes a gente pode estar falando um monte de mentira pra você e você acreditando nessas mentiras. Então vá atrás da informação, julgue, né? Faça uma análise de fato crítica sobre isso que a gente está falando. E quando a gente fala em pensamento crítico, é quando você estuda alguma informação e você tem mais dados para que você possa questionar. Questionar não é só falar, né? O pensamento crítico, às vezes as pessoas pensam, é criticar. Ah, essa camiseta amarela aí do Thiago é horrível. Cara, isso não é um pensamento crítico, isso é apenas uma opinião e gosto por algo, né? Agora, você falar assim, pô, essa camiseta do Thiago, ela dá alergia porque o tecido que ele tá usando é um tecido XPTO que foi produzido assim, assim, assado e X número de pessoas tiveram alergia e pipocaram e tiveram que ser internadas. Pô, aí você tá trazendo um dado real de alguma coisa, isso é um pensamento crítico, isso é uma crítica fundamentada em informações reais e fatos que aconteceram, né? Então eu acho que o ponto é esse, é cada vez mais a gente estudar e ter a informação correta para poder, de fato, não cair em qualquer coisa, né, Thiago? E isso sempre foi necessário. É que agora com a IA, a deepfake potencializou a necessidade disso. Tem exemplo dos meus pais, por exemplo. Há um tempo atrás, ligaram de madrugada para eles falando que tinham me sequestrado. E o bandido fez um barulho de fundo, como se eu estivesse chorando. E meus pais acreditaram, porque ligaram para eles e falaram assim: sequestrei seu filho. Aí meu pai, quem? O Thiago? Tô com o Thiago aqui, entendeu? E aí, e assim, eles acreditavam. A sorte foi que meu cunhado desconfiou, estava lá na casa dos meus pais na madrugada, ligou para mim e eu atendi o celular que normalmente eu deixo desligado. E aí foi por sorte, eles identificaram esse ponto. Mas era importante essa desconfiança. Sequestraram, em vez de você estar falando as informações, igual foi feito com os meus pais, seria legal você questionar a pessoa e afins. Então, esse é um ponto bem importante. Mais importante agora, inclusive. É cada vez mais importante. E lembre de deixar aqui o seu like, ativar as notificações, compartilhe o link desse episódio com pessoas que você acredita que precisa ficar mais por dentro dessas informações relacionadas com deepfake, como as pessoas podem usar essas ferramentas que está no link na descrição deste episódio. Então, na descrição desse episódio tem aí os links dessas ferramentas que fazem o escaneamento dessas imagens e vídeos para que você consiga descobrir se aquele vídeo, aquela imagem é falsa ou não e você não sair acreditando em qualquer coisa que as pessoas postam na internet. Então, compartilhe o link desse episódio, deixa o like, ativa as notificações e comenta aí o que você achou do Drops de A de hoje. E para finalizar, antes a frase que abriu este conteúdo, Vespa. Beleza. Então, há mais de 2000 anos aí, o Sócrates dizia: só sei que nada sei. Né? Hoje, a maior demonstração de sabedoria seja o que você comentou, né? Questionar o que vemos, o que ouvimos e aquilo que parece verdadeiro, né? Em um mundo que a gente está de deepfakes e a dúvida saudável aí deixou de ser apenas uma virtude, mas ela é uma necessidade aí. Não só sei que nada sei.
Muito bom. Valeu e até o próximo Drops de IA.